Vem cá, você não consegue vender milha nem por reza braba? Eu sou o professor Ezequiel, especialista em milhas, estrategista financeiro, e nesse vídeo eu vou te mostrar que não precisa de reza para fazer a venda de milhas. Só vem comigo, bora lá! E eu confesso que eu gosto de uma boa história. Tava conversando com o Feroz aqui e a gente tava discutindo para fazer esse vídeo aqui como que começou essa parada de vender milhas, onde começou, quando começou. E tem um primo do Feroz aqui que nos anos lá de 2004, 2005 já comprava milhas. Olha só de quanto tempo, estão falando aí de 15, 16 anos atrás. Como que funcionava? As pessoas compravam milhas por comunidade no Orkut. Olha só que interessante, sabia dessa? Milhas azulzinhas eram milhas da Varg e milhas vermelhas eram milhas da TAP. Essa aí, acho que a geração aí que nem conhece o Orkut não vai nem entender nada, mas o histórico que a gente tem aqui de casos aqui são de pessoas que começaram a comprar milhas nessa época. Coloca aqui nos comentários pra mim, você é por acaso dessa época? Então, a gente estava conversando aqui, eu até busquei por informações disso na internet, mas como o Orkut não existe mais, é extinto, eu também não achei links de reportagem que remetiam a isso. Mas existem casos sim, além do primo do Guilherme, além do primo do Feroz aí, de pessoas que de fato compravam milhas em comunidade no Orkut. Basicamente, a pessoa que tinha milhas para ofertar, que tinha interesse em vender milhas, anunciava nas comunidades no Orkut e quem tinha interesse fazia contato direto com essa pessoa e elas negociavam entre elas, sem nenhum tipo de intermediário. E aí eu fico até pensando, né? Se hoje a gente é super aí mega preocupado com essas questões de passar uma senha de fidelidade para uma empresa e tal, imagina fazer isso diretamente com uma pessoa numa comunidade do Orkut que você nunca ouviu falar. O que eu encontrei da época foram reportagens apenas falando o seguinte: olha, cuidado, comunidades no Orkut negociam as milhas, mas você tem que saber que pode acontecer de dar algum problema. Imagina, como é que você combinava aí a transação? Como é que você combinava o pagamento? Você emitia a passagem, a pessoa te pagava antes? A pessoa te pagava e depois você emitia? E se você pagasse a passagem e a pessoa não emitisse as milhas para você e sumisse com o dinheiro? Então, era uma relação que ela acontecia aí de forma direta. Ela acontecia, obviamente, aí entre as pessoas. Então vale muito a pena puxar esse histórico aí, puxar isso. Se você tem alguma experiência com isso, complementa aqui com esse vídeo que eu tenho certeza que vai contribuir muito, mas vale a pena puxar isso para entender a importância que as empresas de milha têm hoje em dia no mercado. Olha só a quantidade de negociações que são feitas hoje. Imagine se isso não tivesse essa intermediação, como que esse mercado poderia ter crescido tanto igual cresceu nos últimos anos. Eu não tenho dúvida de que esse mercado de milhas só é o mercado que a gente conhece hoje em função do surgimento e do trabalho dessas empresas mais antigas aí, Hot Milhas, Max Milhas. Então essa parte é bem interessante. Vou falar um pouquinho aqui sobre os pontos positivos, sobre o quão importante é a presença dessas empresas no mercado. Vamos lá? Então aqui só para ilustrar, uma reportagem de 2019 da Folha de São Paulo falando sobre essa questão aí da venda de milhas que acontecia em comunidades do Orkut. Procurei por outras referências falando disso, mas muita coisa pobre mesmo. Acho que o que vai ficar para contar essa história aí são as pessoas que realmente, de fato, nessa época fizeram negociações acontecer, se deu certo, se deu prejuízo. Então é bem legal puxar essa história e saber o quanto o mercado evoluiu nesses anos. Então olha só, a primeira coisa que tem que ficar bastante clara, eu coloquei aqui alguns itens aqui para falar da importância dessas empresas que chegaram no mercado para negociar milhas. Pela história do Orkut, para pensar, vamos pensar juntos aqui. Como que a gente ia vender milhas em grandes quantidades? Esse ano, no ano de 2019, eu vendi 2 milhões de milhas Latam. Imagina como eu faria para vender 2 milhões de milhas, sendo eu diretamente negociando com outra pessoa. Praticamente eu teria que abrir uma agência de viagem para isso.
Para quem tem tempo, gostaria de dedicar, é possível? É possível. Mas eu estou dizendo que cada um tem uma prioridade. No meu caso, essa nunca foi uma prioridade. Então, vamos parar para pensar. Quanto tempo demoraria aí para a gente vender essas grandes quantidades de milhas? Isso estou falando de uma companhia. Hoje a gente sabe aí que por ano aí, com a quantidade de promoções bonificadas que existem, a gente pode acumular aí pelo menos 1 milhão de milhas por programa de fidelidade. Azul, Smiles, Latam e a TAP, tá bom? Bom, para pensar aí agora, como até balançou, como que seria o recebimento dessa viagem? Beleza. Nós estamos falando de um negócio que mexe com a cabeça das pessoas, que é o quê? Dinheiro. Então, veja bem, imagina você negociando uma passagem com uma pessoa que seja alguém próximo a você aí, lá para os Estados Unidos, que seja lá para Orlando, para Miami, destino aí de muitos brasileiros. Tá, beleza, você cotou lá, a passagem ficou aí R$ 4.000, R$ 8.000, R$ 7.000 ida e volta. Cada caso é um caso aí. Beleza, você tá às vezes negociando ali com uma pessoa que é de confiança e tudo, tal. Só que existe uma questão, uma relação de confiança entre pessoas aí, e quando envolve dinheiro, uma série de questões é postas na mesa. Então, beleza, quanto que é possível parcelar? Você vai estar disposto aí a parcelar para receber dessa pessoa? Quantas vezes você vai parcelar? Você vai receber cartão de crédito? Vai receber cheque? Ah, pagamento é à vista? Vai depositar à vista como? Vai fazer transferência bancária? Vai pagar em dinheiro, em espécie? Então, existem uma série de questões que precisa ser tratada para que você consiga receber essas milhas, o valor aí da emissão da passagem que você fez para a pessoa de maneira correta. Então, essas empresas, elas intermediam isso. Se você faz a negociação com uma empresa de confiança, até então aqui tem aí 3 a 4 anos, se for olhar 2016, fazendo 3 anos aí de negociações, eu nunca tive problemas de empresas de milhas não pagarem aquilo que é o combinado. Não é interessante para elas ter esse tipo de problema. Então, eu nunca tive problema. Já tive problemas com uma empresa de atraso no pagamento, mas mesmo assim sempre honraram com o pagamento. Eu acho que é muito mais questão até de desorganização da empresa do que questão de má fé, digamos assim. Então, é extremamente importante lembrar disso também. O papel que essas empresas fazem, além de intermediar, de ter os clientes, elas intermediam o pagamento. Você fazendo a venda para uma empresa consolidada no mercado, pode ter certeza que essa empresa vai fazer o pagamento das suas milhas, tá bom? Então, essa é uma outra questão. Outro fator que eu considero importantíssimo, o papel dessas empresas no mercado. Quanto tempo você... eu tô com o meu caderninho aqui, ó, que legal. Anota, falo com vocês que eu estudo muito. Quanto tempo você demoraria para emitir uma passagem? Para e pensa, você no seu dia a dia, na loucura do seu dia a dia, você parando aí para fazer a emissão. Beleza que você foi lá, fechou com a pessoa, quanto tempo você demoraria para fechar? Para emitir essa passagem? Pensa só, pegar todos os dados da pessoa, pegar CPF, pegar todos os dados, fazer tudo direitinho, informar a pessoa do voo, é uma série de coisas. Imagina todo o processo que você faz quando você emite uma passagem para a sua família, para o seu esposo, para o filho, para o sobrinho, para te viajar. Agora imagina fazer esse todo outro processo para uma pessoa que às vezes você nem tem tanta intimidade e muitas vezes nem conhece. Então toda essa parte de emissão da passagem, de informar o passageiro do voo, o horário, pegar os dados, quem vai, quando volta, tudo isso é feito por essas empresas que fazem essa intermediação por milhas. Não tem necessidade aí de nós nos preocuparmos com isso. A gente cede para essas empresas o nosso usuário, a nossa senha, e ela fica responsável por toda a logística que envolve
a emissão de uma passagem, desde a encontrar a pessoa que quer comprar a passagem, desde a garantir o recebimento, desde a fazer todo o processo de emissão e manter esse contato junto com a pessoa que vai embarcar. Então, fato é, essas empresas têm muita importância no crescimento e na evolução que o mercado de milhas teve nos últimos anos. Fora o valor da milha, que ano após ano, apesar de todas as imposições de limitação de CPF, principalmente do último ano, o valor da milha nos últimos anos só tem aumentado, só tem valorizado. Então muitas pessoas até colocam isso como um ponto. Ah, tem muitas pessoas no mercado, isso vai atrapalhar. Muito pelo contrário. A concorrência nesse caso é ótima. Mais pessoas estão sabendo, mais pessoas estão conhecendo, as empresas estão melhorando, as demandas estão crescendo e com isso o valor da milha nos últimos anos também tem subido e muito pelo contrário não tem diminuído, tá bom? Bom, então quais são as vantagens aí da gente fazer uma negociação de milhas usando uma empresa e não fazendo aí de forma direta com terceiros? Primeiro é a captação de clientes. Não precisa e não é uma preocupação nós que estamos vendendo ter que captar cliente. Então, hoje a gente consegue aproveitar promoções de bonificação, promoção de compra de milhas, consegue acumular os pontos que a gente faz no cartão, consegue somar tudo isso e consegue e não tem que ter uma preocupação de captar os clientes. Então, eu considero que essa é uma super vantagem aí. Toda a cotação da passagem, toda a precificação, tudo isso é lidado diretamente com o cliente. Você que está vendendo não tem que ter a preocupação de olhar o preço da passagem, olhar se mudou, se não mudou. Você cotou agora de manhã, depois cotou à tarde, o preço mudou, diferente. Você não tem que se preocupar em nada com as questões relacionadas ao voo. Toda a logística por trás da cotação de passagem e negociação aí com o passageiro, isso é responsabilidade da empresa. Assim como cobrar a pessoa que está comprando as suas milhas do recebimento. Se você lidar com uma empresa como a Max Milhas ela coloca lá no sistema dela que te paga em 20 dias úteis, mas na verdade 99,9% das vezes ela te faz o pagamento em 18 dias úteis. É muito rápido aí. Dias úteis não, dias corridos, então é muito rápido. Rapidinho, com menos de 30 dias você recebe pagamento. E é por isso que muitas vezes eu falo que dependendo da oportunidade que aparece, você faz a aquisição de milhas usando o cartão de crédito. Dependendo da data da fatura do seu cartão, você tem aí até 30 dias para fazer a 40 dias para fazer o pagamento dessa despesa. E se você vender, por exemplo, na Max Milhas, você consegue receber isso em 18 dias. Então, várias vezes eu consegui adquirir milhas, vender as mais caras e receber o dinheiro da venda antes mesmo de ter que pagar a conta que chegou. Então, isso também é muito importante. Bom, as empresas também, elas nos dão diversas opções de venda. Se eu quiser vender a minha milha rapidamente, eu posso fazer uma cotação aqui na Hot Milhas. A Hot Milhas vai falar para mim quanto que ela está pagando. Basta, se for um valor que atenda a minha expectativa, basta fazer a venda imediatamente. Então eu não tenho aí que ter uma preocupação no sentido de ai meu Deus do céu, eu comprei e não vou vender. Se você quiser vender, você vende imediatamente. Ah não, Ezequiel, eu quero esperar por uma oferta, eu quero precificar o quanto eu quero vender, eu quero colocar o valor que eu quero negociar. Então você também consegue fazer isso, como por exemplo na Max Milhas. Então uma grande vantagem da gente ter essas empresas no mercado são as opções que a gente tem de venda. Eu posso fazer venda para receber rápido, eu posso me planejar, tentar e alcançar um valor de milheiro que eu quero, que é do meu agrado, para ter um bom lucro numa negociação. Então, tudo isso pode ser, só é possível pensar e pensar estrategicamente hoje em dia por causa das empresas de milha. Então, esse é um ponto super positivo, na minha opinião, quando a gente tem aí várias opções de venda. Então,
show de bola essa parte também. O que eu considero como desvantagem? Você tem que buscar confiabilidade. Existem, a cada dia que passa, estão surgindo empresas novas. Então a minha principal recomendação para você que está começando é fazer uma negociação com uma empresa que já é reconhecidamente boa no mercado. Para poder falar de duas empresas aí que a pessoa às vezes pode ter algum problema ou outro de recebimento, de cancelamento, enfim, não tem problema. Mas duas empresas aí que com certeza são importantíssimas nisso são a Max Milhas e a Hot Milhas. Se você nunca vendeu milha, nunca negociou, não conhece as outras empresas que estão no mercado, eu começaria por essas duas grandes, porque elas têm histórico, elas têm aí uma quantidade enorme de clientes que podem falar aí que venderam, que tiveram o recebimento correto e que também fizeram aí tudo da maneira combinada, conforme o combinado. A gente passa, as pessoas às vezes acham que não, mas esse processo de venda ele é tão bem controlado por essas empresas que, por exemplo, na Max Milhas pode acontecer de um determinado passageiro desistir da viagem, aconteceu um imprevisto, isso acontece, tá sujeito a acontecer comigo, tá sujeito a acontecer com você, é normal. E essas empresas, a Max, por exemplo, ela tem tanta responsabilidade com isso, de que acontece duas situações. Digamos que ela emitiu uma passagem para uma pessoa lá de 30 mil milhas de Belo Horizonte para Porto Alegre. Então ela foi lá, emitiu essa passagem e beleza. Só que essa passagem foi emitida, por exemplo, para uma viagem que vai acontecer daqui 2 meses. Pode acontecer dessa viagem ser cancelada mais na frente e da Max já ter te pago as milhas. E olha que interessante, ela lida tão bem com isso que ela te avisa, ela fala, olha, passagem tal de 30 mil milhas de Belo Horizonte para Porto Alegre, ela foi cancelada aqui, o bônus vai voltar para sua conta, mas nós já te pagamos, então a gente passa a ter esse crédito com você. Eles não te cobram, não te pedem para te devolver o dinheiro ou algo do tipo, te dão até opção, na verdade eles dão opção de você querer devolver o dinheiro que já foi pago ou de, numa futura negociação, abater essa quantidade de milhas que eles já compraram e já te pagaram. Então, eu acho isso sensacional, porque, em teoria, ela nem teria essa obrigação de fazê-lo. Obviamente, pode acontecer dela emitir uma passagem e a pessoa que comprou a passagem cancelar a viagem antes mesmo do seu pagamento cair. E neste caso, aí sim a empresa só vai te informar, ó, esse pagamento aqui não vai acontecer porque o fulano de tal desistiu de viajar. Mas mesmo assim, imediatamente a sua passagem, as suas milhas voltam a estar disponíveis e você pode sim reutilizá-las. O mesmo acontece na Hot Milhas. Às vezes você vende uma quantidade maior de milhas para eles e eles não chegam a usar toda a quantidade. Mas aquele saldo fica lá, mas não é nada burocrático no sentido de alguém vai te ligar e falar assim, nossa, paga aqui que você está devendo essa diferença. Então assim, isso não é um problema com essas empresas. Se a Hot usou uma quantidade um pouquinho menor, ela só ajusta o pagamento para te pagar aquilo que ela realmente usou. Eles trabalham sim para deixar uma quantidade mínima de pontos restantes na conta. Na maioria absoluta das vezes eles honram fielmente aí com aquilo que eles combinam. Então eu acho essa parte uma parte muito importante aí quando a gente está lidando aí com essas empresas. Outra desvantagem que eu coloquei, que na verdade eu nem considero uma desvantagem, que é mais uma desinformação mesmo de quem está vendendo, é que você tem que saber como a empresa vai gerir a quantidade de passagens emitidas na hora da venda. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa vai lá na Hot Milhas e vende 200 mil milhas da Latam. E a Latam, ao longo de um ano, você pode emitir 24 passagens para terceiros, né? Você pode ter 24 beneficiários mais o seu, mais a sua, conta o seu. Então são 24 beneficiários mais o seu, a sua passagem.
Beleza, você foi lá, negociou 200 mil milhas com a Hot Milhas. Só que a Hot Milhas, dentro dessa quantidade de milhas negociada, ela não faz uma média ou um controle desses CPFs. Ela pode, por exemplo, emitir 10 passagens de 20 mil milhas ou pode emitir 20 passagens com 10 mil milhas. E aí você fica com uma limitação para fazer mais vendas ao longo do ano. Isso pode acontecer e você tem que estar ciente disso. Isso não é um problema da empresa. Já vi pessoas reclamando da empresa. Ah, eu vendi 200 mil milhas para a Hot Milhas, ela usou quase todos os meus CPFs. Não, peraí, você autorizou isso. Lá está escrito que ela não vai fazer essa gestão. A Hot ela vai mudando isso. Lá no site, a cada vez que você vai cotar a quantidade de milhas, ela te deixa lá fazer uma cotação avançada, mas ela vai mudando isso. Já foi 300, já foi 400. Hoje está na faixa de 550 mil milhas para você fazer a cotação avançada. Vou até olhar aqui no computador, aqui, no momento da gravação desse vídeo aqui, com quantas mil milhas a Hot, por exemplo, permite a você fazer a gestão de CPFs aqui. Ó. Então, eu estou aqui no site, ó. Estou aqui no site. Vou deixar aqui para vocês aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. ezequiel.ezemendes@gmail.com. Então, quando eu venho aqui em Latam, ó, eu tenho várias opções aqui, ó. Eu tenho várias opções aqui. Todas que eu clicar aqui, ele simplesmente vai confirmar. Agora, a partir de... Se eu venho aqui, ó, em 499 mil, tá dando pra ver aí, ó, 499 mil, ele ainda não me fala nada. Agora, se eu clico em 500, ele já me dá a opção de cotação avançada. Que aí ele me permitiria aqui fazer a limitação de 38.462 mil milhas por passagem. Então, isso tem que ficar claro quando você está vendendo. Qual que é o regime que você está escolhendo? Você está ciente de que a empresa vai poder usar aí? Quantos CPFs que a empresa vai poder usar? Você tem que estar atento a isso quando você vender na Azul, quando você vender na Latam e quando você vender na Smiles. A TAP, a Max Milhas negocia, a Cash Milhas também negocia. Prefiro negociar na Max, mas ela ainda não tem nenhum tipo de limitação de CPF, então não é uma preocupação que você tem que ter. Agora, a partir do momento que você está vendendo as milhas das outras empresas, desses outros programas de fidelidade, aí sim você tem que ter um planejamento, pensar aí em quantas milhas você vai acumular ao longo de um ano, porque nesse período aí é um período que você... Se você fizer uma venda aí sem uma limitação específica, você vai acabar deixando aí de aproveitar melhor aí desses tipos de acúmulo. Então é o seguinte, quando você pensar que você não consegue vender suas milhas nem por reza, lembra dessa época em que você tinha que ir numa comunidade do Orkut para fazer uma venda de milhas. Essas empresas de milhas, por mais que às vezes aconteça uma coisa ou outra, o que tem que ficar claro para nós é que sem elas a gente não estaria aqui conversando, eu não estaria aqui falando ou fazendo esse vídeo aqui para vocês, dando oportunidade, assim como eu, de você também fazer dinheiro, colocar dinheiro no bolso. Isso eu tenho certeza absoluta. Você pode vender milhas a hora que você quiser. Isso tem que ficar claro. Não tente sempre mirar o que a gente fala aí a bunda do mosquito. Nos últimos meses de 2019, as milhas da Smiles, né, ao longo de julho, a partir de julho mais ou menos de 2019, as milhas Smiles chegaram a um topo de R$26. Teve pessoas que venderam a R$27. Eu vejo muita gente me perguntando assim, vou segurar as minhas milhas aqui, porque eu vou esperar voltar de novo, porque hoje está na faixa de R$22, R$23. Então eu vejo muita gente segurando milhas numa preocupação enorme assim em vender sempre na máxima. Até pouco tempo atrás, não muito distante, eu estava conversando com um aluno meu que conseguiu, através da promoção da Smiles e Melhores Destinos, adquirir milhas da Smiles
abaixo de 15 reais. Ele estava com 42 mil milhas que ele conseguiu adquirir abaixo de 15 reais o milheiro. Então veja bem, 44 mil milhas, 2 meses de clube. Então veja só, vamos colocar aí que ele venda as milhas a 21 reais, ele está ganhando 6 reais para cada 1.000 milhas. Se a gente considerar que são 44 vezes 6, 264 reais de lucro. Aí ele estava falando comigo que estava com dificuldade de vender. Eu estou com dificuldade de vender, não estou conseguindo vender. Aí eu parei, mas como assim você está com dificuldade de vender? Porque na Hot eu sei que a Hot está pagando até mais do que isso. Eu falei assim, não, porque eu tô esperando ela voltar a 23. Eu falei assim, poxa, e tá lá com um clube assinado, com muita coisa, muita despesa no cartão para pagar. Então, eu falei assim, poxa, você tá tentando mirar a bunda do mosquito. Eu falo tanto da bunda do mosquito, tá com um lucro ótimo, tá com um lucro excelente, cada um tem uma realidade. Cada um tem uma situação financeira. Então, isso também é outra coisa que tem que ficar muito claro. Não é porque as pessoas algumas pessoas têm condições sim de esperar para vender por um preço melhor. Outras nem têm e nem é o objetivo. O meu objetivo, particularmente, nem é esse. Já deixou de ser esse há muito tempo. Então, eu faço negociação, se eu ver que a negociação é boa para mim, me dá uma margem de lucro muito dentro do que eu estabeleço como um bom limite para mim, eu sapeco, boto dinheiro no bolso. Dinheiro bom, lucro bom é lucro no bolso. O cara fica lá esperando lá aquilo ali. Vai chegar, vai especular. Eu, particularmente, professor Ezequiel, não sou adepto a especulações. Eu trabalho com o que eu tenho, trabalho dentro de uma realidade, pés no chão. Não adianta ficar especulando demais, esperando muita coisa, porque é muito arriscado ficar especulando. Vai chegar, a gente não sabe, a gente não tem controle. Tem coisa que a gente tem controle. Eu tenho controle de quando eu quero vender as minhas milhas. Se eu quiser vender rápido, eu faço uma venda na Hot. Se eu quiser vender rápido na Max Milhas, eu coloco pelo menor preço que eles sugeriram lá. Vende na hora. Não tem por que você ter problema. Mantenha, a dica que eu dou para você, mantenha os seus cadastros nos programas de fidelidade sempre atualizados. Vejo muita gente tem dificuldade para vender às vezes porque os dados que estão na Max Milhas e os dados que estão no cadastro estão errados. Então é muito importante que você mantenha os cadastros atualizados. Telefone, e-mail, endereço, o mesmo que tiver lá na Smiles tem que estar na Max, o mesmo que está na Azul tem que estar também na Max, o mesmo que está lá na Latam tem que estar na Max. Então tenha cuidado, preste atenção nisso, é detalhe, confere, vai lá dar uma conferida, os meus dados estão atualizados. A Smiles ela tem um tal de não atualizar o telefone primário, lá tá dando um erro lá, que tem que às vezes ir no chat e pedir para atualizar. Enquanto seu telefone não estiver atualizado lá na Smiles, você não vai conseguir vender. E aí não é que a empresa não é a empresa que está demorando. Como é que vai fazer uma emissão de uma passagem sendo que não tem o seu telefone ou está um telefone desatualizado no seu cadastro? Então, mantenha todos os seus cadastros nos programas de fidelidade. Latam, TAP, Azul, Smiles, atualizado. Não deixa para atualizar o cadastro na hora que você for vender. Entra agora na sua conta aí e atualiza, vê se os dados. Se você não tem cadastro, é bom que você vai fazer o cadastro agora e já vai ficar tudo atualizado. Mas eu acho que esse é um dos maiores problemas que eu vejo pessoas que estão falando que não estão conseguindo vender. Porque por preço o mercado hoje, ele nos dá possibilidades aí de fazer a venda no formato que você quiser, tendo a margem de lucro que você quer. Se você quiser esperar e puder esperar financeiramente, ótimo, excelente, mire um valor mais alto, não tem problema nenhum em relação a isso. Só que você tem que ter o entendimento que é importante, que essas empresas hoje, elas fazem total diferença e nos ajudam muito, muito, muito a fazer a negociação de milhas. E se esse vídeo gerou valor para você, deixa o seu like. Deixa o seu like para eu saber que esse vídeo ficou importante, ficou legal para você. Faça também a sua inscrição aqui no canal do Professor Ezequiel para receber em primeira mão
todo vídeo, todo conteúdo novo que eu publico aqui. Tem o sininho aí, clica aí que você sempre é notificado de primeira. E tem mais 2 lugares que você também pode me acompanhar. No Instagram, @profezequiel, lá tem stories, tem muita coisa do meu dia a dia, sacadas rápidas, e tem também o canal dos milionários, o canal no Telegram. O canal do Telegram é muito legal, porque o Telegram é uma ferramenta diferente do WhatsApp, ele permite que eu me comunique com mais pessoas, que eu mande áudio, faça enquetes, faça muita coisa legal. Já tem uma galera massa lá no canal do Telegram, então também eu tô esperando você lá. Vamos junto! Em 2020 eu quero você milionário, você também milionária. Bora lá!